Olá, tudo bem com todo mundo? Minha primeira visão, dia 20 de julho de 2013. Começou que eu estava trabalhando no serviço, trabalhei a manhã toda, comecei a passar mal, vomitar, daí vim pra casa, depois fui trabalhar de novo, aí de tarde, de noite não aguentei e fui pro hospital. Tá, me deram medicamento, saí, voltei a trabalhar de novo, no outro dia, fui pro hospital de novo. Daí no terceiro dia a mesma coisa. Só que no terceiro dia fizeram exame no pulmão de raio-x, eu tava com muita água. Daí fiquei internado um tempinho, umas 8 horas, depois me mandaram para outro hospital. E ali entrei na emergência, que eu tava com falta de ar. E daí tá. Depois dali eu apaguei, não me lembro de nada. Acordei 3 dias depois na UTI, em coma. Tava em coma, fiquei 3 dias em coma. Daí, quando eu voltei assim, comecei a fazer fisioterapia. Tava comendo por sonda, aqueles alimento de sonda. Não conseguia mijar mais, não sei o que acontecendo. Daí tá, comecei a fazer fisioterapia, normal, me recuperando, caminhando com ajuda. Passaram-se 3 dias assim, normalzinho, a vida, tudo. Depois eu peguei uma bactéria, uma infecção no hospital. Daí ali, eu não entrei em coma, só que eu fiquei uns 5, 6 dias com o olho fechado, não me mexia, via tudo que acontecia na volta. Não enxergava no caso, só ouvia as pessoas falando. E daí fiquei 3 dias assim. Abri o olho, mas não enxergava. Depois comecei a delirar. Daí começou eu dar a volta no mundo. Eu nunca tinha visto os lugares que eu vi na vida. Nunca. Nem sequer eu tinha saído da minha cidade. Daí no caso, eu fiquei ali há uns 5, 6 dias ali delirando, vendo as coisas, até que eu comecei a ter alucinações. Até que um dia de noite, os médicos começaram a conversar, não sabia o que eu tinha. E falava que eu ia morrer assim. E eu só ouvindo, só que eu não conseguia me mexer, meu corpo tava gelado. Tava com 10% de vida, só daí quando tudo tava indo, continuou a deliração, assim, daí comecei a comer, normalmente. Normalmente não, comecei a comer assim, com o olho abrindo, eles davam comida pra mim, mas eu não comia direito. Daí, mais além, no outro dia, mesma coisa, daí na noite eu piorei. Comecei a ver delírios, coisa que não existia. Daí foi que quando minha vida tava 3%, meu corpo tava gelado. E daí o médico viu o médico falando. Minha família perguntava pra que ele tem, não sei o que. Daí o médico não sabia responder. Daí ali foi que eu comecei a. Meu coração não bateu mais. Ali foi o fim. Daí o médico falou: pode chamar a família dele, que já era. No fato ali, tudo aconteceu em 10 minutos que eu fiquei longe. Daí eu acordei, eu tava em cima do hospital, deitado na cama, na maca. E simplesmente eu vi uma menininha de branco. Aí nós começamos a conversar várias coisas que hoje eu não me lembro, aconteceu há 3 anos. Comecei a conversar até que eu perguntei pra ela: o que tu tá fazendo aqui? Por que tu não volta pra casa, pra tua família? E ela me respondeu: eu não tenho mais como voltar. Significa que ela tava ali pra me alertar. Depois de muito tempo que eu comecei a refletir, pensar e vem na minha cabeça. Ela tava ali pra te dizer que mais uma coisa que tu fizer não ia ter mais volta, porque tanto a minha saúde que eu prejudiquei foi por causa da academia, que eu usei muita bomba e deu problema no rim, no fígado, um monte de coisa. Até hoje eu faço hemodiálise por causa disso, porque não cuidei da saúde. Essas consequências que acontecem na vida, tudo na vida tem altos e baixos. A gente nasce, a vida não é perfeita, ninguém tem vida perfeita. Toda a vida tem que ter baixo e alto, vida alto e baixo. Porque é ali que te revela o teu caráter. De onde tu veio e pra onde tu vai. Tá, daí continuando ali. Depois dali eu apaguei. Não vi mais a menininha. Depois eu só olhei pra cima assim, vi um monte de almas indo pra cima. E tipo, a minha alma saiu da cama assim. Minha cama ali já não tava mais ali. Eu não tava mais naquele corpo. E minha alma começou a ir pra cima no céu. Daí
Eu fui levado acima de uma montanha por um anjo que eu não conseguia ver, só vi o brilho dele. E ali eu vi um paredão enorme, milhões de quilômetros assim de caverna, com grades e pá, como se fosse uma cadeia. E daí ali tinha um redemoinho de fogo enorme. E tinha milhões de pessoas caminhando em direção dele. E quando as pessoas queimavam ali, que nem eu via, tinha pessoas queimando, quando ela queimava ele já aparecia naquela caverna. E ele ficava tipo o esqueleto da pessoa queimando ali e uma dor. Vocês não imaginam como é a dor, a agonia que ela sentia assim. A dor assim, é uma dor que não passa nunca, é uma agonia assim, ela pediu socorro. E daí eu ficava agoniado, olhava pro lado e falava, por que isso não termina nunca, não termina nunca? Daí uma voz me dizia, só observa, tu vai ver muita coisa ainda. Daí, nesse momento, eu olhei pra cima, aquele fogo vinha do céu. E vinha do céu, e vinha do céu, eu não sabia. Eu só perguntava pra Deus, por que isso, pai? Por que o Senhor não para com isso? A humanidade merece isso, não sei o que. Daí eu falei mais coisa que eu não me lembro. E daí essa vinha voz e me dizia, observe, mas Deus não respondia, essa vinha voz na minha cabeça. Tanto que o redemoinho não vinha do céu, mas vinha de outro lugar, vinha muito longe, muito distante, que ninguém tem como dizer. Ninguém tem como explicar. Eu tentei muitas vezes entender e não consegui explicar de onde vem. E daí ali eu fiquei, tipo, tinha ficado uns 10 anos ali mais ou menos, observando aquilo ali, as pessoas indo, queimando, sempre a mesma coisa. E daí ali veio uma voz na minha cabeça que Deus ia começar de novo, do começo, para ver se a humanidade reencontrava algo que tinha perdido. O que que significa? A humanidade só pensa em ganância, dinheiro, roubar, manipular, ódio, adultérios. Não pensa em nada que vem de Deus, porque a gente foi criado por Deus. Porque Deus mandou, primeiro Deus se manifestou na terra antigamente, quando ele fez a criação, e passou a lei por Moisés. E daí a humanidade seguiu um tempo, depois ela foi se saindo fora, foi fazendo as coisas que Deus odeia, detesta. Mas Deus perdoou várias vezes a humanidade. Tanto se vocês lerem a Bíblia como eu leio, vocês vão entender o que significa. Tem uma parábola que Jesus diz bem assim. Ó, havia um campo que um agricultor arrendou para outra pessoa. É uma parábola, vocês vão entender depois quando eu terminar de explicar. Significa que o agricultor mandou 3 empregados. Mandou o primeiro, foi lá, os caras que tinham arrendado, os arrendador da agricultura, pegaram e bateram no cara e expulsaram ele. O segundo a mesma coisa, pegaram, bateram nele e expulsaram ele. O terceiro, a mesma coisa. E daí o agricultor, o dono da terra, mandou seu filho, o único filho. Daí eles pensaram, nós vamos matar o filho dele, que daí a gente fica com a herança da terra. Tá. Daí mataram ele, jogaram fora do campo e mataram ele. Tá. O que que significa? Significa que os 3 que Jesus mandou, que o agricultor mandou primeiro, era Elias, Moisés e Abraão. No caso que eram os 3 enviados de Deus, ou 3 profetas, não sei dizer muito bem, mas eu acho que era 3 profetas. Que era para ensinar a palavra de Deus. Só que o que aconteceu? A humanidade rejeitou, caçoou, cuspiu, maltratou e matou. Depois Jesus mandou seu filho, Jesus Cristo. Deus mandou seu filho, Jesus Cristo. E daí o que aconteceu? Ele ensinou, curou. E o que aconteceu? Zombaram dele, crucificaram ele. Só que nisso, o que significa a parábola? A parte mais importante agora. Quando os profetas foram, eles foram para ensinar. Só que ia vir uma pessoa superior a eles, no caso, com mais poder que eles. O que essa pessoa era? Era Jesus, nosso Messias. O que significa que ele veio não para recuperar a terra, porque é só uma parábola, veio para recuperar o povo de Deus. O que significa? A herança de Deus é o teu povo amado. Então muitos se converteram a Deus, que nem eu me converti de corpo e alma, acredito em Deus com toda a minha fé, com todo o meu amor. Eu prefiro morrer do que deixar de seguir Deus e Jesus. Porque ele vai vir como relâmpago e vai julgar quem é digno e quem não é digno estar na presença do Pai. Porque tudo que ele faz e fez foi Deus que incentivou ele a fazer. Através de Jesus, Deus
se manifestou e fez as coisas que fez na terra. Então, continuando a minha visão, aí depois de um tempo ali, eu fui levado a em cima das nuvens, mas não era em outro lugar. Daí ali, é um lugar maravilhoso. Tinha milhões de pessoas, rodas de pessoas, milhões de pessoas assim, maravilhoso, era uma paz assim eterna. E ali eu senti que ali era o reino de Deus. Só que lá onde é que eu tava, como alguns dizem que é o inferno, o purgatório, isso, lá quando eu vi aquela agonia, aquela coisa, não era só a agonia das pessoas queimando. Era uma tristeza de Deus, nosso Pai. Porque a herança dele estava queimando. Porque o ser humano não acreditou em Deus. Os que estavam queimando abandonaram Deus. Mataram, roubaram, estupraram, derrubaram o sangue inocente. Tudo que Deus detesta fizeram. Então essa visão é para que, não sei se as pessoas vão ver no YouTube ou não vão ver. Isso tá à disposição, vou postar no meu canal para quem quiser ver, quem não quiser, tudo bem, mas a hora tá chegando e eu sei que Jesus está voltando, então não há tempo de nós se acomodar, de nós deixar para lá nossa fé, não se ajoelhar. Vamos se ajoelhar, gente, vamos agradecer a Deus por tudo, agradecer a Jesus, porque Ele tá voltando. O que vale a pena? Não adianta a gente sonhar em ter carro, ter moto e coisa e perder a coisa mais simples da vida que a gente pode fazer. É adorar a Deus, adorar Jesus, agradecer todos os dias por isso. Pois Ele é vida, fonte de esperança. Nós temos que voltar para Deus, reconhecer o único Deus vivo, nosso Pai, nosso Criador, o Pai de Jesus Cristo. Porque enquanto a gente dorme e descansa, Ele está trabalhando. Deus não parou ainda, Ele trabalha no universo inteiro. Ele criou tudo. Deus está em todo lugar. Então não pensa que o dia amanhece e a noite escurece porque foi assim, não. É porque Deus faz. Tudo que acontece, Deus está fazendo. Tudo tem tem o dedo de Deus. Então orem, agradeçam seus filhos, agradeçam pela família. E eduquem seus filhos hoje para amanhã eles adorar a Deus com toda a sua fé. Porque eles são os escolhidos de Deus, são os pequeninos. Eles que vão curar essa terra que está tão má intencionada com as pessoas. Não tenha medo da morte. Não tenha medo, se não deixar de seguir Deus, eu vou te matar. Eu prefiro a morte que mate, porque vai matar só nosso corpo, só nossa carne. Porque Deus, Ele prefere nosso espírito, com fé nele. Nosso espírito não pode ser morto por ninguém. Nosso espírito foi criado por Deus. Nosso corpo foi criado na terra. Nosso espírito veio de Deus. Tudo vem de Deus, mas nosso espírito tem que voltar pro Criador. Então o que significa? Rezem, agradecem todo dia, fiquem de joelho. Não tenham dó de se ajoelhar, não tenham pena de se ajoelhar. Não tenham medo, não tenham vergonha. E como muito diz na Bíblia, sempre diz na Bíblia, adorar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Eu adoro Deus acima de tudo. Depois seu Filho, Jesus Cristo, tão amado. E depois minha família, e depois meus amigos, e depois eu. Sim, tudo que Deus criou a gente tem que amar. Apenas aquela pessoa tá te devendo, te maltratou, perdoa porque Deus perdoa. Por que a gente não pode perdoar? Então tenha fé, amigo, tenha fé, irmão, porque Jesus está vindo. E a herança aqui, a herança de Deus é nós. E quem é que vai escolher os ruins e os bons? Será Jesus, seu filho amado, porque ele vai voltar e ele tem a permissão de Deus para curar essa terra. O que significa? Ele vai fazer uma fila do bem e do mal. Quem vai pro bem e quem vai pro mal. Então não deixem se arrepender quando Jesus voltar. Se arrependam todo dia. Sejam boas ações. Sejam tratando tua família bem. Seguindo o mandamento. Tudo que tu fizer de bom, não pensar malícia, é melhor. É mais fácil tu costurar tua boca do que falar do outro. É mais fácil tu tirar teu olho do que olhar adultérios, fazer adultérios. Então confie em Deus